Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre os sentidos que nos permitem saborear uma fatia de pizza ou uma deliciosa laranja. Esses sentidos são o olfato e o paladar. Para quem não está habituado a esses termos, o olfato é o sentido que nos permite sentir e distinguir uma variedade de cheiros, sendo o nariz o órgão responsável por gerar esse estímulo inicial, enquanto o paladar é o sentido que nos permite sentir e distinguir os sabores, e a língua é quem inicia o estímulo por meio das famosas papilas gustativas. Atualmente, sabemos que apesar de se iniciarem por caminhos diferentes, esses dois sentidos trabalham juntos. Eles nos tornam únicos, pois a depender da nossa percepção, faz com que tenhamos preferências por um alimento doce ou salgado, ou por um perfume amadeirado ou cítrico. Além disso, pode funcionar como uma defesa natural ao nos fazer perceber quando o alimento está estragado, ou quando sentimos o cheiro do gás vazando na cozinha, por exemplo. Algumas doenças são capazes de causar a perda desses sentidos. Atualmente, a mais conhecida é a Covid-19. Se você estiver mais curioso para saber sobre isso, siga o Instagram @histologia.fob e fique por dentro das atualizações. Mas como o aroma estimula o olfato e como um alimento estimula o paladar? Primeiro, iremos falar sobre o olfato. No interior da nossa cavidade nasal, existe uma área olfatória localizada na parte superior da fossa nasal, chamada de mucosa olfatória. Nos seres humanos, essa área é de aproximadamente 10 centímetros quadrados. Já em animais com olfato mais desenvolvido, como os cachorros, essa área pode chegar até 150 centímetros quadrados. Essa região nos permite reconhecer odores, pois é revestida por células responsáveis pela sensibilidade olfatória. O epitélio olfatório é um neuroepitélio colunar pseudoestratificado, ou seja, é um epitélio com células alongadas e núcleos distribuídos em diferentes regiões da célula, dando a impressão de um epitélio estratificado, mas todas as células estão apoiadas na lâmina basal, onde existe uma mistura de células neuronais e células do epitélio nasal, apresentando um formato de colunas e possuindo núcleos que se encontram em diferentes regiões de cada célula, dando a impressão de ser um epitélio estratificado, chamado pseudoestratificado. Esse epitélio é formado por 3 seguintes tipos de células: as células de sustentação, as células basais e as células olfatórias. As células de sustentação possuem um ápice mais largo, uma base estreita e o núcleo deslocado para o ápice, apresentando na superfície pequenos microvílulos projetados para a camada de muco que cobre o epitélio. Essas células produzem e secretam proteínas que se ligam seletivamente às moléculas odorantes que inspiramos e que ficam solubilizadas no muco. Assim, facilitam a captura desses componentes e seu transporte para quimiorreceptores olfatórios. As células basais são as células-tronco do epitélio olfatório, que se renova constantemente. São pequenas e arredondadas e se localizam na região basal do epitélio, entre as células de sustentação e as células olfatórias. As células olfatórias são as principais responsáveis pelo nosso olfato. Elas são neurônios e microscopicamente se distinguem das células de sustentação porque seus núcleos estão em posição mais basal. Esses neurônios possuem os dendritos voltados para a cavidade nasal, de onde partem 6 a 8 cílios imóveis. Assim, quando sentimos o cheiro de um perfume agradável ou sentimos o odor de fezes, na verdade, moléculas transportadas pelo ar se dissolvem no muco e atingem os cílios de neurônios olfatórios. Nesses cílios se encontram os quimiorreceptores, que se excitam na presença de substâncias odoríferas e desencadeiam o sinal nervoso até o sistema nervoso central e nos faz ter a percepção do cheiro. A manutenção da integridade do epitélio olfatório é realizada em partes pelas células basais. Para facilitar o acesso de novas substâncias odoríferas e nos permitir perceber uma maior complexidade de cheiros, a secreção serosa presente na mucosa da cavidade nasal forma uma corrente líquida que limpa os cílios das células olfatórias constantemente. Essa secreção serosa é formada pelas glândulas de Bowman, situadas logo abaixo do epitélio na lâmina própria. Mas e o paladar? Bom, na superfície dorsal da língua existem pequenas eminências.
Essas eminências são as papilas linguais. As papilas são elevações do epitélio e da lâmina própria da língua, que assumem formas e funções diferentes. Na superfície da língua, temos 4 tipos de papilas: filiformes, fungiformes, foliáceas e as circunvaladas. Nem todas as papilas linguais apresentam função gustativa, pois para essa função é necessária a presença de botões gustativos. As papilas fungiformes, foliáceas e circunvaladas contêm os botões gustativos, que são estruturas com um formato característico de cebola. Além da língua, há botões gustativos espalhados pela faringe, laringe e porção mais alta do esôfago. Você deve estar se perguntando como podemos reconhecer os diferentes tipos de sabores. A sensação relacionada ao sabor é transmitida principalmente por meio de receptores localizados na língua, mas o paladar é considerado uma experiência multissensorial, uma vez que outras vias, como a do olfato, desempenham um papel importante na sensação de sabor. Ao ingerirmos um alimento, além da liberação das moléculas odorantes, ocorre a solubilização de saborizantes na saliva. As moléculas solubilizadas chegam até o poro gustativo e entram em contato com as microvilosidades das células gustativas, que são células neuroepiteliais e são as mais numerosas no botão gustativo. Assim, o alimento entra em contato com as células da papila, que enviam o sinal ao nosso sistema nervoso central e nos proporciona a percepção de sabor. Vamos entender melhor onde os botões gustativos se encontram nos diversos tipos de papilas? As papilas filiformes são as menores e as mais numerosas. Elas não contêm botões gustativos e a sua função está relacionada à fricção com o alimento. Microscopicamente, as papilas possuem um formato cônico e alongado. As papilas fungiformes são reconhecidas pelo seu formato de cogumelo e estão distribuídas entre as papilas filiformes. Essas papilas possuem botões gustativos em sua porção superior. As papilas circunvaladas são estruturas circulares e grandes presentes na região posterior da língua. A língua humana tem de 8 a 12 dessas papilas. Existe um sulco em volta das papilas circunvaladas, por onde glândulas serosas secretam seu conteúdo, permitindo um fluxo contínuo no local que proporciona um maior contato entre o alimento e os botões gustativos. Nessa fotomicrografia, é possível notar um grande número de botões gustativos em contato com o sulco da papila circunvalada. Por fim, existem também as papilas foliáceas, mas são pouco desenvolvidas em seres humanos. E você, gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para ajudar o nosso projeto a levar mais informações para todos.